Perdi a conexão aqui, gente. Me desculpe, eu perdi a Eu acho conexão. que eu também. Vamos lá, sua Regiane. Então, o pessoal está entrando novamente. Eu tenho seguido você e esses dias você falou que após um ano de trabalho árduo, você criou uma disciplina de desenvolver 2 vídeos por semana para publicar no seu canal do YouTube. É impressionante como esse tipo de conteúdo ajuda milhares de pessoas que você também nem consegue mais que procuram. Explica um pouco para a gente o trabalho que vocês desenvolvem. Como que você se desenvolveu nisso? Assim, você é fruto dessa geração mídia? Não, 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 Fernando. Não sou fruto dessa geração mídia. Tem uma gurizadinha nova trabalhando, mas não, eu tive que me adaptar. E a proposta do Tá. YouTube, na verdade, vocês estão me ouvindo bem? Para O mim deu pessoal está uma. escutando eu e a Regiane bem? Eu Pra... estou. Se a gente falar um pouquinho lento, pode Tá. seguir. Então, eu tenho uma agência, né, de marketing digital e a gente, há uns 3 anos atrás, a gente identificou que o futuro era vídeos, né? Então, a gente começou a trabalhar com o YouTube, colocou uma célula só para trabalhar vídeos aqui dentro, tanto para o YouTube quanto para as outras redes sociais, e aí a gente começou a se desenvolver. E o que aconteceu é que a gente atendia clientes que precisavam, desse momento, eu preciso entender como gravar vídeos e preciso me destravar, preciso aprender dominar essa técnica. E muitas pessoas, até palestrantes, costumam palestrar offline, mas é diferente você palestrar, você sabe, né, Fernanda? É um pouquinho diferente a gente Sim. palestrar e a gente palestrar para uma câmera, né? E aí a gente tem toda aquela questão da autoaceitação e de se identificar. E aí eu decidi que eu ia passar por esse processo para também ajudar os clientes que a gente atende. E então comecei a estudar vídeo, fiz um trabalho com um produtor de vídeo, enfim, a gente fez de um curso de vídeo, já justo porque eu queria aprender, queria muito aprender isso, e aí me dediquei. Então hoje eu estou colhendo frutos assim, de 1 ano e meio de canal, e são coisas que eu não conseguia mensurar antes, né? Antes eu pensava num canal para vender como talvez afiliada, ou talvez a gente fazer um trabalho no YouTube para os meus conteúdos, né? Que eu tenho alguns cursos também, mas o que eu tive de retorno, na verdade, foi muito mais do que isso, né? As pessoas passaram a me reconhecer de alguma forma, os meus clientes passaram a me reconhecer, então é isso que o vídeo faz. O vídeo coloca a gente numa situação que a pessoa ela se identifica com mais do que com aquilo que você sabe, mas com aquilo que você é, com a sua capacidade de se expressar, né? Então, muito importante o YouTube, eu acho. Os vídeos, né? De uma forma geral. Hoje vocês, então, são especialistas no YouTube ou em marketing digital em geral? Então, a Like é uma agência de produção de cursos online. Agora deu uma travada para mim, não sei se você está me ouvindo bem. Agora melhorou. Agora melhorou. Você pode... Tá.
A Like é uma agência produtora de infoprodutos, né, cursos online e também plataformas e aplicativos, né? A gente faz o marketing digital para esse tipo de produto especificamente. E mais especificamente ainda, a gente se especializou em conteúdos para a área da saúde. Então, a gente atende médicos, a gente atende dentistas, a gente atende até nutricionistas que querem desenvolver algum tipo de infoproduto nessa área. Então, é isso que a gente faz. Só que para a gente desenvolver esse infoproduto, a gente entende que a melhor forma é a gente levar esse profissional a uma autoridade nas redes digitais, né? Normalmente, eles já são conhecedores de um assunto, eles já são referência em algum assunto dentro da área deles no mundo offline e a gente transfere isso, então, no mundo online através da produção de conteúdo. Por isso que a gente se especializou também numa área específica, porque a gente faz construção da autoridade, a gente faz a construção do conteúdo desse profissional, do site, dos e-books, enfim, a gente gerencia toda essa parte para que ela culmine, então, na aceitação de um infoproduto. Tá. Então, hoje, um profissional, por exemplo, como eu, que tem uma autoridade no universo presencial, quer desenvolver conteúdos para o universo só digital, uma esteira de infoprodutos, procura vocês e vocês fazem esse estudo todo, desenvolve o conteúdo, grava um vídeo, cria o e-book, faz a trilha toda. Uhum, até a produção do curso também. Tá, legal. Então, quem sabe um dia vocês não podem me atender, né? Porque eu estou nessa pegada aí, eu estou nesse caminho. É isso que a gente tem feito. Só que, por enquanto, Fernanda, a gente está atendendo os profissionais da área da saúde, né? Porque, assim, a gente entende que o conteúdo é a parte essencial de todo projeto digital. Então, também foi um processo, né, a gente entender isso. E hoje eu tenho uma equipe de redatores especializados em conteúdo médico. Né? Então é um pouquinho diferente de conteúdo de economia, de conteúdo de direito. Aí eu teria que formar uma equipe. Claro que o processo é muito parecido, mas a equipe ela tem que ser especializada numa natureza de conteúdo, senão a gente, né, fica difícil controlar tudo, fica difícil controlar a qualidade disso. Tá. Olha só que coincidência, no dia 21 e 22 de setembro, eu vou ser palestrante num evento aqui em São Paulo que chama Fórum Healthcare Business, que é para profissionais da área de saúde. Olha, que legal! Vai ser aqui no Hotel Casa Grande Hotel, aqui no Guarujá, em São Paulo. Não sei se você conhece aqui no Guarujá, Fórum Healthcare Business 2018. Eu vou dar uma palestra lá sobre inovação. Ah, que legal! Eu tenho ido também, tenho sido convidada para palestrar em eventos de odontologia, porque eu sou ex-odontóloga, né? Eu fiz odontologia. Eu cursei... Não sabia. Sim, eu cursei odontologia, me especializei em endodontia, e até essa afinidade com o profissional da área da saúde vem daí, né? Eu já estive ali, já sei o que eles sentem, a dificuldade que eles enfrentam. Então, eu vou te fazer uma pergunta técnica, mas também médica. O canal do YouTube dá tanta dor quanto o canal? Quanto a raiz do canal, não? Olha, dá uma dor parecida, né? Eu acho que dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado. Mas é gostoso, sabe? Hoje eu já considero assim, que fazer os vídeos já é um momento que eu gosto. Assim, posso dizer até que tem uma parte de mim que está se divertindo e está fazendo como um hobby. Né? Eu realmente gosto. Aquilo ali é uma parte de mim. Então eu rompi aquela coisa que é trabalhoso, que é dificultoso, eu já não tenho mais essa... Mas no começo foi. No começo foi muito doído. E tu sabe por que é doído, Fernando? Porque quando a gente começa a fazer vídeos, a gente se vê de um ângulo que a gente nunca se viu. A gente se ouve, né? E a gente normalmente não conhece a nossa voz. A gente conhece a nossa voz só através da caixa craniana, que ela é diferente, ela soa diferente. Então, quando a gente olha os primeiros vídeos, eu acho que
para a mulher é ainda mais difícil, né? A gente olha e vê quem é essa pessoa não sou eu, ou de quem é essa voz, meu Deus, que jeito horrível que eu tenho de falar, que sotaque é esse? Então isso é muito doído, e é doído porque é um processo de aceitação, é um processo de se ver e para depois se construir, né? Então eu acho que isso é o que mais dói. Depois que a gente passa por essa fase, fica fácil. Eu estou passando por esse processo porque eu estou começando a criar conteúdo para um canal de YouTube novo também, de 2 meses para cá. Então, estou fazendo entrevista, um projeto que chama Se Abra Comigo. Olha só que legal. Adorei, eu vi isso. Achei bem legal. E o motivo é o seguinte, isso era bullying de infância. Olha só. As pessoas brincavam na escola e agora o nome do meu programa. Outro dia eu vi você dando uma explicação num vídeo que eu queria que você ajudasse as pessoas aqui, que existe um certo preconceito em relação a algumas ferramentas de automatização no mercado. Uhum. E eu vi você dando uma explicação muito consistente da diferença de ferramenta de automatização e compra de seguidores, que são coisas totalmente diferentes. E eu conheço uma ferramenta, eu sou amigo do Jonathan Freitas, que você conhece também, que é fundador do lado do Gerenciagram. Qual a diferença e como isso pode ajudar as pessoas na estratégia digital delas? Então, o Instagram, ele tem uma grande dificuldade do Instagram é você expor o seu perfil, né? Vamos comparar o Instagram e o Facebook. No Facebook você consegue ser marcado pelas pessoas, você entra em comentários e as pessoas te respondem. Existe uma interação maior, existe uma probabilidade, existe uma possibilidade maior de você ter o seu perfil, a sua página exposto, né? Inclusive, até os próprios formatos de anúncio do Facebook proporcionam isso. Mas o Instagram é um pouquinho mais complicado de você mostrar que o seu perfil existe. Então, quando não existiam essas ferramentas, a gente fazia manualmente exatamente o que essas ferramentas fazem, que é o quê? A gente, por exemplo, pegava um perfil de um advogado, entrava nos outros perfis de pessoas que seguiam o advogado e seguia aquelas pessoas, e curtia fotos dessas pessoas, e fazia isso manualmente. Até tem umas ferramentas mais arcaicas que a gente já podia colocar até 20 perfis, e a gente podia interagir com um no outro, né? Já antes do Instagram permitir que a gente colocasse 5 perfis no mesmo celular, a gente já tinha no iPad algumas ferramentas que faziam isso. E aí a gente interagia. E a gente chegou a ter, Fernando, um funcionário só para fazer isso aqui dentro. Então a gente tinha um funcionário para comentar, para curtir, para seguir pessoas de um determinado perfil, que era para crescer os perfis dos nossos clientes. Quando essas ferramentas chegaram, para a gente foi muito bom, porque elas fazem exatamente isso, elas fazem interações automatizadas com outros perfis que você determina como que são, como que é as características desse perfil, ou até de hashtags ou de locais, para que você consiga mostrar que você está ali. Só que eu sempre digo, o que é muito importante, que o seu conteúdo seja interessante e que seja atrativo para essas pessoas com as quais você colocou a ferramenta interagir automaticamente. Porque se isso não acontecer, se o seu perfil não for interessante, as pessoas não vão seguir de volta e não vão interagir com você. Então isso é fundamental. Eu tenho hoje no meu perfil cerca de 18 mil seguidores, 19 mil seguidores quase, e eu tinha 3, né? Então, assim, eu comecei faz uns 4 meses com o Gerenciagram e foi esse crescimento. Só que o crescimento ele foi mais lento até do que algumas pessoas costumam ter, mas a minha preocupação é a qualidade dessas pessoas, que essas pessoas realmente sejam pessoas ou que já me viram offline, que isso funciona também, né? Se você é uma pessoa conhecida offline, você usa o Gerenciagram para que você está no Instagram e passa a te seguir. Então isso também é um recurso. Mas o conteúdo tem que estar muito bem alinhado, senão a ferramenta não funciona. Ou seja, as ferramentas de automatização são totalmente possíveis de ser utilizadas, é uma coisa legal. Claro.
não tem nada a ver com o que comprar conteúdo, Não. né? É uma coisa... quem tem conteúdo legal, acho que tem mais que usar mesmo, porque simplesmente multiplicar por 1000 a sua capacidade manual de propagar o seu conteúdo que é legal. Exatamente, é isso, né? exatamente. As ferramentas de automação todas são muito boas, né? A gerência Agro é o que a gente elegeu, mas todas são muito boas e funcionam, né? Mas tem que saber configurar e tem que ter um bom conteúdo. Tá. Eu sei que você leva para o aspecto pessoal a questão da criação dos seus conteúdos e o quanto é pessoal para você falar os equipamentos que você usa para gravar os seus vídeos. Eu estou me referindo a um vídeo que você postou recentemente, né? Sim. Hoje a maioria das pessoas usa o próprio celular, o iPhone, que é uma mega ferramenta. Só você é profissional, você precisa de uma coisa um pouco mais. Mas com o próprio iPhone, um tripé básico de R$50 dá para criar coisas super legais, né? Sim, o iPhone tem uma câmera melhor do que muita câmera, né? Então, é possível, sim, fazer coisas muito legais. Eu comecei também com o iPhone. Hoje eu fui para a câmera mais por uma questão de entrego a câmera para edição e a edição se vira, né? Quando está dentro do meu celular é mais difícil, que eu tenho que baixar o vídeo, entregar para eles, enfim. Mas o celular é tudo que a gente precisa. Você fez aniversário recentemente, foi isso? Em abril. Abril. Eu vi que vocês cantaram aniversário. Não pergunte a minha idade, porque não conto nem para Glória Maria. Eu acho que deve ter sido entre 25 e 26. Foi 25. 25. Isso. Me fala um pouco para mim, explica para o pessoal o que é essa história de neurônio espelho. Bom, o neurônio espelho, ele é um neurônio especializado, né? Que ele foi descoberto por Giacomo Rizzolatti, que é um italiano, um professor da Universidade de Parma, um neurobiólogo, neurofisiologista, na verdade, Giacomo. E ele é aquele neurônio que faz a gente olhar uma dancinha e ficar com vontade de dançar, porque na verdade o cérebro já está dançando a coreografia lá dentro. Então, o neurônio espelho, ele faz a gente ter vontade de imitar o outro. É a parte do nosso cérebro, ou seja, a estrutura do nosso cérebro que é ativada quando a gente vê alguém bocejar e sente vontade de bocejar, ou quando a gente vê alguém está se coçando perto da gente, a gente sente a coceira, né? Tudo isso são sensações causadas pela existência do neurônio espelho. Mas o neurônio espelho tem um papel fundamental também no nosso comportamento, no que diz respeito à empatia. Então, a gente conseguir se emocionar ou se entristecer com a tristeza do outro também está relacionado ao neurônio espelho. E o Giacomo, ele tem livros que falam, né, sobre a atuação do neurônio espelho no nosso comportamento empático. E é muito, muito lindo o trabalho dele, né, e muito interessante também a gente conhecer. Então, eu costumo dizer assim, que alguns produtos online vendem bastante porque as pessoas têm a habilidade de ativar o neurônio espelho. Então, por exemplo, lembra quando tinha aquela época da... como é que era aquela ginástica que as pessoas faziam, ginástica rítmica, que a gente vê a pessoa fazendo e a gente sente vontade de fazer. Porque, na verdade, o nosso cérebro ele já está executando, né? Ele está internamente, o neurônio espelho já executa aquela ação, ele já se ativa para que a gente sinta esse desejo, ou seja, impelido a imitar. A imitação ela é muito importante para a nossa evolução, né? Continua sendo. E é legal você falar aqui, você comentar com o pessoal, então, que você é especialista e palestrante na área de neurociência e neuromarketing, que ajuda você a entender melhor a necessidade e o interesse do avatar do seu cliente e como você cria produtos após entender a necessidade desse avatar. Isso tem a ver com a história toda de entender o funcionamento do neurônio espelho e o que a pessoa quer imitar e quer comprar isso e quer consumir?
Na verdade, Fernando, hoje eu palestro sobre neuromarketing, né? Mas, é uma audácia falar que eu palestro sobre neurociência, não. Eu estou fazendo ainda mestrado em neuromarketing, ainda não entreguei a minha dissertação, mas depois que eu comecei a estudar neuromarketing, estudar o funcionamento do cérebro, eu vou te dizer que as coisas começaram a dar mais certo, não só no trabalho, mas em tudo, né? Porque a gente entender como o cérebro funciona, a gente está entendendo do ser humano. E isso é muito encantador e é muito, vamos dizer assim, muito útil, né, para qualquer profissão. Porque a gente está muito atrelado a pensar em comportamentos psicológicos, mas na verdade uma boa parte dos nossos comportamentos eles são biológicos, eles são comportamentos da espécie, eles são comportamentos intrínsecos aos nossos instintos. Então, conhecer isso, entender isso, fica mais fácil a vida, fica mais fácil lidar com as pessoas, né? A gente hoje atingiu um nível de conhecimento tão grande que a gente acaba esquecendo que, afinal de contas, nós somos animais. Com certeza. Né? E como entender esse animal, entender a cabeça, o funcionamento desse animal. E acho que é um pouco essa pegada e o que o neuromarketing quer entender e quer estudar, certo? Exatamente, a gente entender que o período, a história humana, o período que existe civilização, ele é uma unha, né? Perto de todo o tempo que o ser humano existe. E a gente, durante milhões de anos, viveu num ambiente inóspito, viveu numa floresta, viveu fugindo do predador, viveu sem disponibilidade de alimento, sem disponibilidade de muitas coisas que hoje a gente tem no ambiente urbano. Então, a gente precisa compreender que o nosso cérebro é o mesmo e a gente precisa compreender que o nosso cérebro, por exemplo, não sabe o que é incapaz de decifrar o que é uma lâmpada, né? Ele só compreende o que é a luz do sol, porque o tempo que existe a lâmpada é uma coisa muito pequena para a nossa biologia assimilar. Então, assim, visceralmente, a gente entende a luz do sol. E o nosso corpo foi feito para dormir quando está noite e acordar quando está dia. Então, a gente depende desse ciclo para funcionar. Só que a gente tem rompido isso, né? A gente fica acordado de noite, o sol se põe, a gente ainda vai muitas horas, entende? Então, isso mexe com a nossa biologia e com o nosso comportamento. Então, entender isso é bem importante. Vamos explicar um pouco para o pessoal a importância desse entendimento para que a gente consiga definir melhor o público-alvo de qualquer produto. Com certeza. E principalmente de infoprodutos. Assim, com certeza. Alguém te procura... Agora, pode falar. Falhou um pouquinho para mim, eu não entendi toda a tua pergunta. Pode falar. A importância de entender isso para determinar o público-alvo de qualquer produto ou serviço, principalmente infoproduto. Então, na verdade, a gente compreendendo as bases biológicas do comportamento, a gente compreende também por que o ser humano compra, né? Porque o que é a compra, se não um comportamento? Então, por que o ser humano compra? Por que as mulheres compram assim? Por que os homens compram assado? Qual é o momento que a pessoa está pronta para comprar? Tudo isso são eventos neurológicos. Então, se a gente entender o comportamento do cérebro, a gente vai entender qual é o momento certo para a gente fazer essa oferta e quais são os eventos neurológicos que levam a pessoa a tomar a decisão de comprar. Então, isso é fundamental que a gente entenda, até porque, Fernando, online, essas decisões são muito mais rápidas, né? Elas são mais solitárias, elas são mais intimistas, então elas são ações derivadas muitas vezes, na maioria das vezes, do comportamento inconsciente, das emoções conscientes do consumidor. Então, quando a gente entende essas emoções, quando a gente entende essas dores e quando a gente consegue mapear esse trajeto neurológico, a gente consegue vender mais. Tá. Regiane, hoje você tem conteúdos online de cursos que os nossos ouvintes aqui só podem consumir, entender melhor o que vocês têm aí? Você tem alguma coisa online?
que as pessoas possam consumir? Sim, eu tenho, até o ano passado, eu tinha uma mentoria ao vivo e online, que chama Criadores de Conteúdo, que até tem um grupo no Facebook com o mesmo nome, esse grupo é aberto, é só, quem quiser participar é só pedir que a gente aprova. E por falta de tempo, Fernando, eu tive que transformar a mentoria num curso online, tá? Esse curso não está pronto ainda, a gente está terminando de gravar, acho que esse final de semana a gente termina de gravar, e aí eu vou disponibilizar. O que eu ensino no Criadores de Conteúdo? Eu ensino o que a gente pratica aqui na Like, que é desenvolver uma estratégia de conteúdo, produzir esse conteúdo em cima dessa estratégia e depois conseguir avaliar e mensurar quais foram os conteúdos que realmente trouxeram resultados para o objetivo do projeto digital. Então é isso que eu ensino a produzir o conteúdo com antecedência, ensino como que a gente busca fontes de pesquisa e eu tenho alguns cases, algumas pessoas que fizeram a mentoria e várias até, e que desenrolaram essa questão de produzir o conteúdo que é tão importante e que acaba sendo muitas vezes um tormento, né? Então, a gente trabalha desde a produção de textos até a produção de vídeos, como é que a gente faz essas pautas. Esse é o criador de conteúdo. E também eu vou lançar um curso que está agendado para outubro, com o Arthur Paredes, que é um curso sobre neuromarketing. Então, esse curso já está todo gravado, ele só vai ter uma edição complicada, porque a gente vai fazer algumas aulas no estilo documentário, então ele vai ser um curso bem rico, assim, historicamente, com relação à trajetória das empresas, da publicidade, porque o Arthur é publicitário, né? Da publicidade e a história a evolução de algumas empresas no mercado. Então a gente vai editar com ele na edição já, mas é uma edição bem, vamos dizer assim, sofisticada. Então em outubro a gente está agendado para lançar esse curso. Eu acho que ele vai ser muito legal. Eu vou querer consumir, eu vou ser aluno desse curso, vou consumir ele, tá Oba! bom? Com certeza. Outro dia, bom, e tanto o curso Conteúdo do Criadores de Conteúdo, só quanto o que você vai lançar em outubro, ele vai poder ser consumido por profissionais de qualquer área. De qualquer área. Não necessariamente, não só gente de saúde, mas qualquer área. Ajuda as pessoas em geral, né? Sim, de qualquer área. Inclusive, o Criadores de Conteúdo, ele pode ser consumido por pessoas, ele é ideal para pessoas que produzam o próprio conteúdo, mas também para aqueles profissionais que vão contratar alguém para produzir o próprio conteúdo. Porque ele é baseado, vamos dizer assim, o grande pilar dele é a construção da estratégia. E o que a gente vê é que a maioria dos criadores de conteúdo, que na verdade é a autoridade, mesmo que contrate alguém para produzir esse conteúdo, a dificuldade maior é a estratégia, é estrategiar esse conteúdo. Tá. Você acompanha um pouco do meu trabalho, e aí você vê que eu trabalho no ecossistema de empreendedorismo, inovação e startups, ajudando muito os empreendedores que querem montar sua startup. Sou mentor de startups, aceleradoras, incubadoras, participo, esse ano fui analista-chefe do programa Shark Tank Brasil, não sei se você sabia disso também. Não sabia. A gente analisou 300 startups para participar do Shark Tank Brasil. Uma equipe de 10 pessoas. O nosso projeto é o projeto que eu participo lá da Fiesp, é o maior projeto da América Latina, já passaram por nós, para você ter ideia, 39 mil empresas. Que projeto legal, hein, Fernando? Parabéns. Muito grande. Muitas empresas que a gente hoje trabalha, que são empresas grandes, elas começaram como startups, né? A gente é parceiro da Resultados Digitais e a gente sabe da história deles, assim, né? Que começaram como uma startup também. Então é um trabalho muito valioso, isso, muito necessário. Muito. E das pessoas que procuram vocês, qual você tem sentido que é a maior dificuldade? O cara na tua área, o cara é um profissional da área de saúde, ele não tem o mínimo conhecimento de empreendedorismo, ele é enrolado, né? A gente sabe que o pessoal da área de saúde tem diversos trabalhos, ele acha que tem um conteúdo que pode ser propagado,
quais as dificuldades que esse cara tem para começar a empreender nessa área? Na verdade, Fernando, o nosso cliente perfil, ele já é um empreendedor, tá? Então, embora ele seja médico, ele já tem o perfil de empreendedor. Então, quando a gente diagnostica que o profissional ainda não está maduro para produzir um infoproduto, na verdade é esse o ponto. Ele ainda não é um empreendedor, ele é só um médico, né? Então, muitas vezes a gente avalia que vai ser possível transformá-lo no empreendedor, mas na maioria das vezes a gente entende que ainda ele não está maduro. E hoje aqui na Like a gente é muito focado no perfil de cliente, porque a gente sabe que o maior erro que a gente pode cometer e o maior, vamos dizer assim, os problemas acontecem quando a gente erra o perfil de cliente. Então, a gente atende médicos que já são empreendedores de si mesmos, que já têm mais de um negócio, né? Que a medicina, ela é eles atendem em consultório, sim, mas já tem uma clínica, já fazem trabalhos como palestrantes, já escreveram livros, muitos deles já têm investimento até em startups, a gente está atendendo médico, tem investimento em startups de tecnologia médica, né? Então, assim, esse é o nosso cliente perfil. Então, a gente não tem a pretensão de mentorar um profissional até conduzir ele a ser empreendedor. No momento que ele já decidiu que ele quer ser um infoprodutor, ele já está com esse conceito formado. Muitas vezes a gente tem que só chamar para algumas coisas, né? Mas ele já é um empreendedor de si mesmo, né? Já é um médico empreendedor. Tá. Tem gente que está seguindo a gente, está perguntando aqui onde eu faço o curso de neuromarketing. Se puder falar de novo, que vai ser lançado em outubro, para seguirem a sua página. Quiser, já dá os links aqui para se procurarem a partir da data. Tá, então, em outubro a gente vai lançar um curso de neuromarketing, mas quem quiser fazer os cursos que eu fiz, então eu fiz um mestrado que hoje ele está em parceria com a FGV, se eu não me engano, na época não era, que é um mestrado na Florida Christian University, mas ele tem, todo ano ele tem uma turma, e tem mestrado e doutorado, inclusive, em neuromarketing. Então é só procurar ali FCU na internet, Florida Christian University, que tem os programas, tá? Uma dele é online, a outra parte é presencial, mas tem pessoas de todo o Brasil que já cursaram esse curso. E eu sei que na SPM também tem alguns cursos voltados para neurociência e negócios, né? A gente acompanha aqui alguns profissionais que falam, que representam esses cursos, enfim. E o nosso curso a gente vai lançar em outubro, então vai ser um curso online voltado para quem quer aprender neuromarketing e aplicar nas suas empresas, que não precisa ser necessariamente na área digital, tá? Tem um módulo apenas no curso, que é comigo, que é o neuromarketing aplicado ao marketing digital, que essa é a minha, vamos dizer assim, a minha rotina. Até quando alguém pergunta assim, você é professora, você ensina neuromarketing, eu acho um pouco pretensão da minha parte, entendeu? Eu não posso dizer assim, eu ensino neuromarketing. Eu aplico neuromarketing. Então, no curso, eu vou contar como eu aplico neuromarketing, né? Então, essa é a minha... Isso é o que eu costumo dizer. Então, aguardem aí a divulgação nas páginas da Regiane e na minha também, assim que ela lançar, eu vou estar promovendo aqui na minha mídia também, tá bom? Opa. Outro dia você falou em um vídeo sobre os erros principais que os profissionais da saúde cometem nas mídias digitais. Eu acho que talvez esses erros só sejam across the board e os profissionais. Quais são os erros e as gafes principais cometidas nas mídias sociais? Bom, o primeiro grande erro cometido nas redes sociais é não usá-las, né? Esse é o primeiro grande erro, porque eu costumo dizer para os profissionais, e quando eu vou falar para médicos ou para dentistas, que há um tempo atrás eu dizia que mídias sociais, ou redes sociais, que é o termo que eu prefiro, eles representavam uma oportunidade. Mas hoje eu digo, Fernando, que estar nas redes sociais e falando para as pessoas, esclarecendo sobre saúde, não é mais só uma oportunidade, é uma obrigação do bom profissional.
né? E se esse profissional não toma essa iniciativa, o que vai acontecer? Ele vai deixar a comunidade, muitas vezes, absorver conteúdos que talvez não sejam tão bons ou conteúdos que talvez não sejam tão verdadeiros. Então, para o profissional que tem certeza da qualidade daquilo que ele sabe, ele tem que ensinar a população. Isso é uma obrigação, tá? Então, não é mais só uma oportunidade. O que eu acho interessante desse ponto de vista, que a gente vê a mídia social não só como uma forma de conseguir novos clientes e ampliar os seus negócios, mas uma obrigação de disseminar o nosso conteúdo. Isso faz parte de todo o conceito de economia colaborativa. Exatamente. Exatamente. E quanto mais a gente colabora com o ecossistema, que é um pouco o que eu faço, melhor as pessoas estão preparadas e talvez, necessariamente, a gente vai ter mais negócios também. Com né? certeza, tudo isso é uma consequência, mas a ação principal é que precisamos dividir aquilo que sabemos, né? Precisamos falar aquilo que sabemos, precisamos contar às pessoas que elas precisam saber o que a gente estudou. Isso é muito, muito importante, principalmente para quem trabalha com saúde, né? Mas uma gafe que os profissionais cometem é começar um trabalho de redes sociais sem ter uma estratégia, né? Então, a estratégia envolve o quê? Envolve a gente definir qual é o público que a gente quer atingir, ou seja, qual é o perfil de pacientes, qual é o perfil de pessoas que estão prontas e que são ávidas pela informação que eu tenho para passar, né? Então, esse é um dos grandes erros, né? E eu começo a fazer qualquer coisa de qualquer maneira. O profissional da área da saúde que vai hoje para a rede social, ele quer trazer, muitas vezes, paciente para o seu consultório. Então, um outro erro comum é você falar sobre os benefícios dos tratamentos que você faz, né? Isso não é... O profissional da saúde não deveria falar dessa forma. O profissional da saúde tem que falar sobre a etiologia da doença, tem que falar sobre as formas de tratar, sobre os possíveis sintomas, mas ele jamais pode oferecer um serviço, porque isso vai contra o código de ética. Mas, se a gente for observar, não é só porque é contra o código de ética, mas é porque não é ético mesmo, né? Você não pode, dentro da saúde, comparar a saúde de uma pessoa com a saúde de outra. Então, você não pode falar de resultados obtidos e mostrar esses resultados, induzindo a pessoa a achar que porque a outra pessoa teve esse resultado, eu vou ter igual. Não se pode, na área da saúde, fazer esse tipo de abordagem. Então, tudo isso tem que ser muito sutil. O conteúdo médico ele tem que ser produzido em cima de bases científicas, né? Que é isso que a gente faz aqui. Então, é um conteúdo bem educacional mesmo, passar informação, Sim. Educar a população. E por incrível que pareça, Fernando, é o que funciona, tá? Inclusive para trazer clientes. Fazer oferta de médico é uma péssima, uma péssima ideia. Tá. Eu acho que a gente ainda vive um pouco daquele momento onde muitas pessoas têm receio de compartilhar o seu conhecimento através das mídias digitais com medo de que elas possam perder negócios. Uhum. Tipo assim, eu estaria dando o meu conhecimento e a gente está nessa migração, né? Eu mudei de poucos anos para cá, né? Eu acordei para essa nova realidade, só você acordou um pouco mais cedo. Como que você está encontrando resistência para fazer essa mudança ou você nem encontra porque você procura pessoas mais que você fala com pessoas que te procuram, mas existe uma resistência ainda, você acha? Na verdade, o profissional que procura a gente, quer fazer um trabalho, ele já tem essa noção de que ofertar o conteúdo gratuito é multiplicar todos os seus negócios e não dar uma coisa de graça, né? E não trabalhar de graça. Então, os profissionais que a gente atende ou que chegam até a gente já têm essa conscientização. Mas quando eu vou a congresso, recentemente eu fiz um workshop só para dentistas, foram essas as barreiras, né? Então, me perguntaram exatamente isso. Como é que eu vou explicar... como é que eu vou falar ali uma técnica que eu uso se até, de repente, o meu colega vai ver e vai começar
mas o mercado não é porque o teu colega está usando que tu vai perder paciente ou que tu falou de uma técnica que tu faz. Bem pelo contrário, entendeu? Então, assim, tem mercado para todo mundo e não é assim que a coisa acontece. E outro medo que o médico tem, e o dentista também, é da exposição, né? Eles têm muita dúvida sobre eu vou expor a minha vida pessoal nas redes sociais, porque muito médico faz isso, tem muito médico falando mais de si do que da própria medicina, né? E muitas vezes isso até gera seguidores e tal. Então, eles têm esse receio. E aí a gente orienta que postagens pessoais, sim, são importantes, desde que exista uma conexão entre a profissão e aquele assunto que eu estou fazendo. Então, se eu sou uma nutricionista, eu posso mostrar o que eu como, porque isso chancela que eu aplico em mim aquilo que eu aplico nos pacientes, né? Eu sou um médico de longevidade, eu ensino a fazer exercício e eu mostro que eu faço exercício, porque, né, você tem que ser o seu próprio exemplo, né? Então, desde que você utilize nas redes sociais que você é o próprio exemplo para aquilo que você está ensinando, é válido você trabalhar com coisas pessoais. Agora, se não tiver essa conexão, daí não justifica um conteúdo pessoal. Então, esse é o... Inclusive na sua área de formação, que é odonto, eu vejo assim vários pop stars na mídia social. Tem uns caras que são mega celebridades, né? Sim. Pessoal de odonto. Medicina também. Medicina também. E aprenderam a usar a ferramenta de uma forma muito positiva. Sim, sim, com certeza. Achei bem legal. A gente atende um médico, o Dr. Vitor Sorrentino, que ele aprendeu intuitivamente. A gente está com ele há 2 anos e pouco, quase 3 anos. E quando ele chegou até nós, ele já tinha uma projeção que ele mesmo desenvolveu, né? Claro que hoje, depois a gente continuou fazendo o trabalho que ele já fazia, que continua fazendo. Então, a gente só ajuda ele, né? Que é óbvio que a pessoa não tem braço para produzir tudo, para fazer tudo. Mas ele, com certeza, Dr. Vitor é um exemplo de um médico, mas também de um digital influencer, né? Tá. Me fala o seguinte, só Rejane, quer dizer que recentemente, em função do seu trabalho, você ganhou 1 semana num spa. Que vida boa, né? Eu ganhei não, fui lá trabalhar. Eu vi, eu segui. A gente atende o Spa Tour Life, né, do qual o Dr. Vitor é sócio, então ele nos pediu que a gente fizesse um trabalho pro Spa, e foi bem interessante, assim. E a gente foi lá fazer as gravações e tal, e eu achei para nós foi muito importante, tanto para mim quanto para a equipe, porque a gente passar 1 semana vivenciando as atividades de um cliente é muito importante para que a gente consiga agora escrever, né, conteúdos e executar o trabalho de marketing digital pelo cliente. Foi muito, muito, muito bacana. A iniciativa surgiu deles até. Tá. Sabe que o nosso papo é tão bom que a gente conseguiria ficar falando só por horas. Eu gostaria de daqui a um tempo marcar uma outra live com você. Agradecer muito aqui, só muitas pessoas fizeram seu comentário, estão falando bem aqui do Dr. Vitor, falando que ele é um digital influencer. Verdade. Tá? A partir de amanhã ou de depois dessa live aqui vai subir para o meu canal do YouTube, eu te aviso, para você avisar o seu pessoal. A gente podia ficar falando só muito mais, mas logo a gente vai encerrar em função do tempo também e da sua agenda. E vou terminar com uma pergunta pessoal. Eu sei que você, pelo que eu vejo aqui nos seus cenários, você é amante dos clássicos. Eu adoro os clássicos. Sofia. Você é mais para Brad Pitt ou mais para Marcello Mastroianni? Marcello Mastroianni, sem dúvida. Você adora os filmes clássicos, é isso? Olha, Pela Dolce Vita aí? Cinema italiano eu amo. Eu sou italiana, né? Eu sou de descendência italiana, morei na Itália, então eu tenho uma paixão por tudo que é italiano, sobretudo pelo cinema. Então adora também Cinema Paradiso? Amo Cinema Paradiso, eu chego a ter um DVD do Cinema Paradiso.
É um clássico. Eu É um sou clássico. apaixonado só pelo filme também. Tem Eu uma amo. ligação emocional muito forte com esse filme. Esse filme é incrível. Só, Regiane, então lembrando o pessoal aqui para seguir nós dois, para logo, logo consumir os seus conteúdos, os seus cursos. Super obrigado aqui pelo nosso papo. Esse bate-papo você pode ter certeza que vai ajudar vários empreendedores a entrarem no seu universo, entenderem o seu conteúdo. E o objetivo aqui é sempre levar conteúdo que vai ajudar mais pessoas a empreenderem, buscando um país melhor, mais empregos, mais impostos pagos, mais gente feliz, mais gente próxima dos seus sonhos. Tá? Eu que Essa te é a minha missão, agradeço. como você tem visto. Eu que te agradeço, Fernanda, até porque assim, eu quase nunca faço vídeos ao vivo, né? Eu tô sempre correndo. Então, eu te agradeço muito a oportunidade. Eu sei que é uma coisa que eu tenho que começar a fazer. Então, eu agradeço muito, também admiro muito seu trabalho, acho de uma importância assim vital para o país, que a gente desenvolva as habilidades, que a gente desenvolva o pensamento, o mindset do empreendedor. Isso é vital, fundamental para o nosso futuro dos nossos filhos, né? Isso aí. Ótimo. Espero poder participar de algum evento presencial aí na sua região. Fique à vontade para me indicar e vou te trazer para algum evento aqui nas nossas bandas também, tá bom? Ótimo, muito bom. Super obrigado, namastê. Obrigada. Grande Um abraço e beijo abraço, para Fernando. vocês. Tchau. Gente, obrigado pela audiência. Aguardem aí mais novidades. Tchau, Regiane. Tchau, Tchau. tchau.